Aí você fala assim, mas por que você está me falando isso? Fala aí para o irmão, por que você está me falando isso? Aí você responde, porque Jesus está voltando. Está mais próximo do que o mês passado. Está entendendo? Então, vamos ficar esperto, porque hoje eu vi uma notícia que num grande deserto da Judéia, encheu de água, um deserto. As coisas estão mudando. São sinais que está escrito na Bíblia. Coisa que a gente fica olhando, mas como é que pode? É porque Jesus está voltando mesmo. Graças a Deus. Louva a Deus. Cheguei de viagem agora de tarde, viajei no domingo depois do culto, com algumas reuniões lá na sede do Brás. E voltei hoje, mortinho, mas graças a Deus, estou bem já. Você toma um banho, você fica bom, né? Graças a Deus. A minha esposa pediu oração, está com uma gripe muito forte, e tem muita gente pegando Covid. E eu falei, filha, nem me beija. Nem me beijou hoje, pastor Eli. Acho que é a primeira vez, não lembro, gente, quando foi que eu cheguei em casa que a minha mulher não me beijou. Mas hoje aconteceu. Não me deu um beijinho. E ficou, nem chega perto. Falei, ô mulher, que é isso? Aí ela estava assim, falando, até com dificuldade. E esteja orando por ela, para Deus ter misericórdia. E já foi falado aqui, perdemos hoje pela manhã, era 6h10 da manhã, quando uma das filhas do nosso irmão Daniel ligou para mim, falando do ocorrido. Eu já automaticamente já pedi para colocar nos grupos da igreja, liguei para o pastor Marcelo, para estar lá fazendo todo o trabalho, juntamente com os dirigentes de lá, e que não seria possível estar aqui hoje. Vamos estar orando pela família. Visitei ela na sexta, Marcelo, foi isso? Na sexta, né? Na sexta estive aqui no hospital, visitando ela. E vi de verdade uma situação muito difícil, né? Mas alguém que falou aqui, não sei que, acho que foi o irmão, a gente perder uma pessoa da família é difícil, mas quando você fala perder um filho, né? Eu nunca vou esquecer de uma frase que tem no filme Troia, né? Quando o rei perde o filho, e ele fala assim, todo pai está preparado para ser enterrado pelo filho ou pela filha, mas nenhum pai e nenhuma mãe está preparado para enterrar um filho. Isso é verdade, não é mesmo? Então, ora muito pelo nosso irmão Daniel, pela sua esposa, para Deus consolar, porque não é fácil não. A notícia boa é que, graças a Deus, o pastor que a gente está cuidando aqui, como é que chama a cidade, Jesus? Como é que é, Dina? Pastor lá? Porto Ferreira. Conseguimos, ele vai operar dia 8 agora. Uma situação muito difícil, tinha dado 6 meses para ele. Por isso que eu falo para os irmãos, mas não é política não. Moisés está aqui? Está ali, né? Não é política, é a verdade. O Moisés me aproximou dos diretores da Santa Casa, e hoje eu tenho um bom convívio com ele. Deram 6 meses para o pastor Reginaldo operar, 6 meses. Irmão, se ele durar mais um mês, é milagre. E graças a Deus, né, com a interferência do irmão Moisés, a gente tem uma boa amizade lá hoje e conseguimos antecipar de 6 meses para praticamente 15 dias. Né? Então, graças a Deus, um homem de Deus. Quem não conhece aquele pastor, eu conheço ele desde que eu era jovem. Ele era jovem, ele tem 69 anos, eu tenho 64, tem 5 anos de diferença. Ele, um homem de Deus, né? E louvar a Deus pela vida do Moisés, que me aproximou do pessoal. Então, não é política, é a verdade. Né? A gente só fica chateado quando chega a época da política, agora que vai ter daqui 2 anos, né? Aí um monte de candidato da igreja sabe que não vai ganhar, sabe que não vai chegar, mas vou atrapalhar. A verdade é essa, atrapalha, não é mesmo? Pense nisso, os homens aqui hoje, pense nisso. Nós temos um vereador, não estou fazendo comércio, nem mandou fazer isso. Eu estou falando porque é verdade, a gente tem que falar as verdades. Pensa nisso, vamos pensar nisso, os homens, a juventude, as irmãs. O irmão Lazarino tinha um defeito, mas Jesus tirou dele. Falava demais. Falava até que não devia. Aí um dia eu chamei ele, chamei a mulher dele. Falei, irmão, para de abrir a tua boca, fica um pouco mais quieto. Agora está melhorando. Não está nem saindo mais no jornal, ele saía todo dia. Mas agora parou de sair no jornal. Essas coisas
a gente tem que dar crédito. Então, louvado seja Deus pela vida do irmão Moisés. E tem uma grande novidade, que eu não vou anunciar aqui hoje, né? Mas quem sabe os próximos dias, né? Eu estive em São Paulo com ele na segunda-feira, junto com o deputado, e tem uma grande novidade para todas as igrejas de São Carlos. Todas. Coisa boa, que vocês vão gostar, principalmente quem tem filho. Principalmente quem tem filho, não é isso? Não vamos falar, porque deixa acontecer. Mas fomos tratar, e o deputado nos tratou de uma forma maravilhosa, e aquilo que nós fomos buscar, nós já conseguimos. Agora é só fazer a coisa virar. Então, ora a Deus, irmãos, pelo trabalho. Nós não estamos parados, não. E Moisés tem sido uma bênção de Deus. Aplaudo o Senhor Jesus pela vida de Moisés, que tem sido uma bênção. Eu não ensaiei isso que eu estou falando aqui, eu não combinei com ele, eu senti de Deus de fazer isso. Se você ficar escandalizado, é problema seu. Eu estou falando uma verdade. A gente, quando fala a verdade, não merece castigo. É isso mesmo, pastor Eli, o senhor é meu conselheiro? Estou falando a verdade. Né? Não merece castigo, não. Tá certo? Amados, nós vamos iniciar hoje uma série que se chama Improváveis. Eu falei domingo, eu li um livro no mês de março do ano passado, agosto do ano passado, que falava exatamente sobre isso. Aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a esboçar alguns esboços e me preparei para que esse mês falasse sobre isso. Não é? O que é improvável? Que não tem probabilidade de acontecer, de ocorrer. Isso significa a palavra improvável. Abra a tua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 2. Eu sei que foi feita a leitura, mas eu não tive tempo, eu cheguei até antes do culto, mas eu tinha um assunto para resolver com o Marcelo e com o secretário, então eu pedi por ele começar e não passei para ele o texto. Mas nós vamos ler agora, que são só 10 versículos. Êxodo capítulo 2, versículo 1 até o 10. Não precisa ficar de pé nada, fica sentado do jeito que você está. Coloca no telão, irmão, e nós vamos ler. Eu vou ler o primeiro, você lê o segundo, até o 10. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada que a tomou. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que cria esse menino para ti. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Amém. Baixa a cabeça. Deus e Pai, vou falar a Tua palavra, Senhor, e que haja da minha vida, Senhor, nessa noite, unção, graça, e que eu possa, Senhor, transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, de maneira, Senhor, que a Tua igreja entenda, nessa noite, o que o Senhor quer falar conosco. No nome de Jesus, amém. Irmãos, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, 28, se tiver condição de colocar no telão, olha só o que Paulo fala de uma forma muito clara, e nós conhecemos esse versículo de uma forma tranquila. Diz assim o texto sagrado: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo
para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as nada são, para reduzir as nada as que são. Amém? Muito bem. Amados, todos nós conhecemos a história de Moisés. Existem filmes e filmes sobre a vida de Moisés, e todos nós conhecemos muito bem. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, no versículo 10 e 12, diz assim: em Israel nunca mais, diga comigo, nunca mais, se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e fez todas aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Então vamos lá. Esse é um testemunho do próprio Deus sobre a vida de Moisés. O escritor, que escreveu, Deus testemunhando o próprio Moisés. Uma coisa interessante é que Moisés é um dos improváveis. Quem era Moisés? Simplesmente um hebreu como qualquer um outro, não é? Como qualquer um outro. De repente, Faraó acha que o povo hebreu está crescendo demais, e ele chama então 2 parteiras hebreias e fala assim: a partir de hoje, quando vocês forem realizar o parto, se for homem, joga no rio. O rio Nilo, se você procura depois no National Geographic, procura ver o tamanho dos crocodilos que tem no Nilo. Alguém já viu? Alguém já viu? Irmão, são os maiores crocodilos do mundo. Hoje, imagina aquele tempo, né? Naquele tempo. Então, se for menino, joga no Nilo. Se for menina, conserva. As mulheres tementes a Deus não fizeram isso. Foram chamadas de novo. O que aconteceu? Cresceram de novo. Sabe o que é? As mulheres hebreias, quando vai ter neném, são muito rápidas, são muito espertas. E eu não consigo. Ah, é? Então tá bom. Aí ele, então, começou a apertar ainda mais o povo hebreu. Não é mesmo? A mãe tem o filho. A Bíblia diz que um homem de Levi casou-se com uma moça, também da tribo de Levi, e depois do casamento ela dá à luz a um menino. E quando ela olha o menino, ela achou o menino muito bonito. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Quem é mãe? Qual é a mãe que olha para o neném e fala que ele é feio? Tem alguma aqui? Que quando viu o neném falou: menino feio? Tem? De jeito nenhum. Eu lembro quando a Belinha nasceu, pensa numa coisinha feia de Jesus. Porque parte normal. E ela nasceu toda inchada. E eu olhei e falei: Jesus. Mas ele não pode falar que é feio, né? Era linda. Hoje é uma das coisas mais lindas que nós temos lá, é a Belinha. Normal, quando nasce é feio mesmo, né? O Mateus, quando nasceu, parecia... A mãe dele falava que parecia joelho, no joelho. Mas é normal. Mas não fala que é feio. Nenhuma mãe vai falar que o filho é feio. E a mãe de Moisés olhou e falou: mas que menino bonito. Guardou por 3 meses. Depois de 3 meses, não dava mais porque ele chorava e os soldados podiam pegá-lo. Ela então faz o que ela faz, coloca no junco. Agora preste atenção, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quando fui para Israel agora, o grande homem de Deus que dava palestra, ele brincava, ele falava: isso é coincidência, tá? Aconteceu coincidência, esse mar foi aberto porque foi coincidência. Não existe na Bíblia coincidência. Olha só, primeiro, a mulher pega a criança, já no rio, a filha de Faraó, acha bonitinho, mas ela não tinha leite. Ah, procura lá uma ama de leite. E quem é que procura? A própria mãe de Moisés. Não existe coincidência. Por isso que ele era um dos improváveis. Quantas crianças não nasceram? Moisés era improvável aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus ele era provável. Então, nesta mensagem de hoje, eu quero mostrar para você que eu e você, não é você, eu também de vez em quando, eu digo assim: quer saber de uma coisa? Acho que Deus se esqueceu de mim. Deus nem sabe meu nome. Ele pode saber que eu existo porque Ele me fez. Eu sou improvável. Você não é improvável coisíssima nenhuma. O Senhor te chamou, o Senhor te salvou, o Senhor te fez promessa. Eu só preciso crer que eu não sou improvável não, aos olhos do mundo, aos olhos de alguém, mas aos olhos de Deus. Eu sou o escolhido dele no nome de Jesus.
Então veja só que coisa interessante, não é? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar sábio. E é assim mesmo, tá? É assim mesmo. Ele cresce. Ele, depois que cresce, já está grandinho, que a mãe desmamou, vai lá e devolve para a filha de Faraó. Só que vocês, aqui todo domingo, nós estamos lendo aquele texto de Deuteronômio para os pais. Todo domingo. Falando que os pais têm que ensinar os filhos, né? Então eu tenho certeza absoluta, mesmo o bebezinho que não conhecia, a mãe dizia: meu filho, você não é egípcio, você é hebreu, tá? O teu Deus é o Deus que fez os céus e a terra. E ele fazia gugu dadá, mas aquilo ficou na mente dele. Ele vai para a casa de Faraó. E lá, ele foi criado dentro dos costumes. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quando Moisés tinha 40 anos, ele tenta libertar o seu povo com seus braços. Porque com 40 anos ele já tinha consciência de quem ele era. E ele precisou fugir porque alguém descobriu que ele matou um egípcio. E ele vai embora. E ele conhece então o seu sogro, Jetro, e conhece a sua esposa. Ele fica 40 anos fugido. 40 anos. E a sentença para ele era morte, porque ele matou um egípcio. Agora veja só que coisa interessante. Um homem que foge durante 40 anos, um homem que foi assassino, ele está com 80 anos de idade. Agora, quem é que procura uma pessoa com 80 anos de idade e diz: você vai ser o libertador de Israel? Só Deus que pode fazer isso. Ele era o improvável aos olhos dos homens. Ele era improvável diante do seu próprio povo. Por que que ele fugiu? Porque ele viu dois hebreus brigando, da sangue dele. Foi lá e falou: o que vocês estão brigando? Que é isso? Aí o cara falou assim para ele: ô Moisés, é bom você ficar quietinho aí, porque nós sabemos que você matou o egípcio. Vai vendo, o próprio povo dele acusando ele. Mas agora, ele era improvável diante dos egípcios que ele foge e diante do seu próprio povo. Ele sumiu, 40 anos sumido. Mas para Deus, irmão, não existe tempo. Existe sim. Ele olha para você, Ele te ama, te escolhe e você vai fazer a obra dele, aquilo que Ele mandou você fazer. Então veja só, com certeza, Moisés não era um líder natural. Não, de jeito algum, tá? Não existe nenhuma passagem bíblica antes de Deus o chamar, que diz que ele era alguma coisa. Quando você pega aquele filme de 57, 58, com o Charlton Heston, né? No filme aparece ele sendo um líder. Aquilo é mentira, aquilo não está na Bíblia. Tá? Quando ele está lá com o faraó, ele começa a construir cidade para faraó, o faraó vai lá, você, puxa vida, que legal, porque faraó, no filme, né? O faraó faz uma reunião e chama os príncipes, ele não vai. Mas por que ele não veio? Ele não veio, Moisés não veio, porque ele diz que está ocupado. Ele está ocupado? Ele não atendeu um pedido meu, isso no filme. Aí ele vai lá e vê que ele está construindo uma cidade. Isso é mentira, isso não está na Bíblia não. Então, ele nunca foi líder. Nunca foi líder. Não existe na Bíblia isso. Entretanto, Deus não preparou Moisés de um dia para o outro. É aqui que a gente tem dificuldade de entender a nossa própria vida. Não foi por meio de um acontecimento, mas Deus providenciou um processo para preparar Moisés. É o processo de Deus. Eu e você estamos continuamente num processo de Deus. Eu preciso entender que eu estou no processo de Deus. Deus tem um processo na minha vida cada dia. Não pense que eu estou nesta cidade porque eu tenho os olhos verdes. E tenho, viu, irmão? Eu tenho os olhos bonitinhos, verdinhos, mas não é por isso. Eu não estou aqui porque o bispo Samuel é meu amigo. Não. Eu não estou aqui, eu estou aqui porque Deus foi fazendo um processo na minha vida. Eu escutei nas congregações, mulheres que eu nunca tinha visto na minha vida, dizia assim para mim: pastor Ismael, nem pastor, eu era presbítero. Deus mandou dizer para o senhor que o senhor vai ficar em São Paulo por um tempo, depois ele vai te mandar para algum lugar. Amém, glória a Jesus. Nunca dei ouvido no sentido de ficar preocupado com isso. Não. Amém, se é de Deus, vai cumprir.
Vai cumprir. Eu já contei aqui que nós assumimos a última congregação em São Paulo e a pastora foi naquele culto que as irmãs fazem aqui, né? Do talento. E quando ela chega na casa da irmã, primeira vez, nós tomamos posse na terça, ela foi na quinta, na casa da irmã. Quando ela chega, tem o irmão falando, olha para ela e fala assim: irmã, eu não conheço a senhora, mas Deus mandou dizer a senhora para a senhora não desmanchar nem as malas. Amém. Ela chegou em casa e falou para mim: Deus mandou dizer isso. Então tá bom. Não é para desmanchar malas, significa que vai ficar pouco tempo, porque ficamos 9 anos. Sabe por quê? Não existe tempo para Deus, existe o processo de Deus na sua vida. Entenda isto. Pastor, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Deus está em processo na sua vida. Deus prepara os seus guerreiros com processos e não com fórmulas instantâneas. Tem cara que se converte hoje, ele já quer pregar amanhã, ele já quer dar aula de escola dominical, ele já quer entrar nas redes sociais e falar que é coach, né? Que eu sou coach, que eu sou não sei o quê. E o cara não conhece ainda nem o processo de Deus na vida dele. Um menino na congregação, não vou dizer a congregação da nossa, me procurou. Menininho, 6 anos, pastor. Eu queria um dia pregar na sede. Falei, um dia você vai pregar. Vai sim. Lógico que vai. Quando? Falei, quando você tiver uns 20, 25 anos. Aí você prega lá. Está entendendo? Pastor, irmão, espera um pouquinho. Nada contra pregadores mirim. Nada. Mas o pregador mirim ainda não tem condições. Ele não tem ainda conhecimento bíblico. Ele tem 7 anos, 6 anos. Está entendendo? Não vamos fazer loucura. Hoje tem pai que fica mostrando esses vídeos daqueles pregador doido que pula, que grita, que corre e mostra para o menino fala, opa, isso aí eu faço de boa, né? O menino de 6, 7 anos vai correr aqui que nem um doido. Está entendendo? Porque não tem processo. O tema de hoje, Moisés, uma vida de superação. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, que você também precisa ter uma vida de superação. E vida de superação é quando você entende que Deus está trabalhando na sua vida. Moisés era um homem improvável que precisou passar pelos processos de Deus sem perder o vigor e a sua visão. Como é que foi isso? Olha lá em Deuteronômio, capítulo 34, 7, quando fala que ele viveu 120 anos, e durante 120 anos, olha lá, era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Olha só, isso é um milagre. Pastor, isso pode acontecer comigo? Lógico, pode acontecer com você, também pode, porque o processo de Deus só termina quando Ele falar que terminou, e quando terminou é porque Ele vai te chamar para a glória dEle. Ele poderia ter desistido, abandonado o seu chamado. E tinha muitos motivos para que isso acontecesse. Agora, Moisés superou tudo. Tudo o que ele precisava superar para que Deus, pudesse cumprir nele aquilo que Deus queria que ele fosse. Tá? Hoje, no dia em que nós vivemos, nós temos muitos motivos para desistir, para abandonar aquilo que Deus está nos processando. Muitas vezes nós falamos assim, quer saber de uma coisa? Eu vou jogar tudo para cima. Eu vou parar de dirigir igreja. Eu quero lá saber de ser diácono. Eu quero lá saber de ser... Eu vou ficar de boa. Domingão é bermudão, chinela havaiana e camiseta regata. O resto que se exploda. Irmão, se Deus está no processo da sua vida, Ele vai te pegar, igual pegou Jonas. Não adianta. Jonas quis fugir, Deus tinha um processo com ele. Deus queria que ele fosse para Nínive. E ele falou, não, eu vou para Tarsis. Então vai, meu filho, vai. Só que o navio começou a afundar. E quando todo mundo jogando tudo, bom prejuízo, jogando tudo para o navio afundar, o que você está fazendo aí, seu dorminhoco? Estou aqui dormindo. Por que você está aqui? Então, Deus mandou e você está indo para outro lugar? Então, espera um pouquinho. Precisamos dar um jeito nisso. O que vão fazer com você? Me joga no mar. Ele mesmo falou, me joga. O problema do barco sou eu. Quando joga, o mar voltou ao normal. Deixa eu dizer uma coisa, não joga fora aquilo que Deus te deu, não. Não joga pela janela, não. Não seja doido, não.
Não adianta você falar para sua mulher, mulher, eu vou entregar a igreja. Não adianta você falar para o seu marido, é bom você entregar aquela igreja, porque eu não suporto mais. Vai orar, irmã, vai buscar a Deus, irmã. Irmão, vai buscar a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou o hipócrita. Não. Já teve um momento na minha vida que eu falei para minha mulher, quer saber de uma coisa? Eu estou fora. Ah, é? Minha mulher falou assim, você está fora do quê? Eu vou entregar a igreja. Você entrega sozinho, porque eu não estou nesse barco teu não, tá, marido? Conheço, mulher, você é minha mulher. Eu sou sua mulher, mas eu sei da sua chamada. Eu sei como é que Deus te usa. Então, você cala a tua boca e vai orar a Deus. Eu falei, opa, a mulher está mais crente que eu. Você está entendendo? Por quê, irmão? Porque o processo de Deus, ele é algo que faz com que eu possa superar as coisas. Agora veja só, para que eu possa viver uma vida de superação, primeira coisa, eu preciso prevalecer sobre os meus próprios medos. Você precisa prevalecer sobre os seus próprios medos. Olha só Moisés falando. Moisés respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me diante de Faraó? Quando chegar diante dos israelitas, o que eu vou dizer para os israelitas? Os caras lá queriam me entregar para os egípcios. O Deus dos teus antepassados me enviou a vocês. E eles vão perguntar, qual é o nome dele? O que eu vou dizer? Moisés preocupado, falando com Deus. Eu não, estou fora. E vocês vão acreditar em mim? Aí começou a falar. Não dá, eu não tenho facilidade. Quando boto o microfone na minha frente, fico tremendo. É isso que ele quis falar para Deus. Eu não sei falar. Botou o microfone, eu fico tremendo. Tem crente assim? Está cheio. Deixa eu dizer uma coisa a você, irmão. Quando Deus te envia, é Deus que cuida. Tá? Moisés precisou prevalecer sobre o medo relacionado a ele mesmo. Ele tinha medo dele mesmo. Você tem medo de você? Irmão, quando você está com a sua vida no altar, quando você é um homem que gosta de Bíblia, quando você come a palavra de Deus, você pode ficar tranquilo. Se o seu dirigente falar, você vai pregar domingo, se você tiver com a sua vida no altar, você lê Bíblia, Deus vai te usar de uma forma tremenda. Não tenha medo de você. Deus tem propósito com você, então vai para cima, porque Deus vai te honrar no nome de Jesus. Qual foi o segundo medo de Moisés? Ele precisou prevalecer sobre o medo relacionado a Deus. Sabe aquela coisa? Ele fala, quem sou eu? Deus está falando comigo. Nós precisamos acreditar de que o véu foi rasgado no templo para que eu e você se aproximasse de Deus, irmão. O véu não foi rasgado, foi rasgado para dizer para nós assim, a partir de agora, você não precisa mais de sacerdote, de sumo sacerdote. Você pode se aproximar de mim a hora que você quiser. Você pode falar comigo o momento que você quiser, que eu estou ouvindo. Você entendeu isto? Irmão, você está pensando que Deus só vai falar aqui, nesse púlpito? Não, Deus fala com você na sua casa. Deus fala com você quando você está com a sua esposa, com os seus filhos. É só você buscar Deus. Moisés precisou prevalecer sobre o medo relacionado com os outros. Sabe aquela bobeira que a gente tem? O que vão falar de mim? Ué, o que vão falar de mim? Eu lá quero saber o que vão falar de mim. Se eu estiver com a vida no altar, se eu estiver estudando a palavra de Deus, você pode falar o que você quiser. Eu estou falando que Deus mandou eu falar. Mas o que vão falar? Eu não quero nem saber. Eu preciso falar a verdade. Eu preciso impactar você. Eu não posso dizer para você que o céu, para chegar no céu, é cafezinho com leite. Eu preciso falar que o diabo vai se levantar. Eu preciso falar, como eu falei a semana passada, estamos em guerra. Eu preciso falar que para lutar, o céu é tomado à força. Nós vamos tomar força no nome de Jesus. Por quê? Porque nós não lutamos contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes infernais da maldade. Então, em nome de Jesus, para de ficar ouvindo os outros e começa a ouvir a voz de Deus. Você é o quê? Eu sou improvável. Não é não, senhor. Você é homem e mulher de Deus. Qual o outro medo de Moisés? Com a sua capacidade. Eu não tenho capacidade. Você não tem o quê? Quem falou para você? Quem te capacita é Deus, meu filho.
Quando você pega a chamada dos discípulos, quem que era doutor lá? Lá tinha 2 sábios no meio de Jesus, Mateus e Judas, o traidor, eram os 2. Os outros 10 era pescador. É gente que não tinha sabedoria humana. Não, de jeito nenhum. É aquele Pedro que todos nós conhecemos, que depois que Jesus ressuscita, ele faz aquele concerto, ele está subindo para o templo e ele passa diante de um coxo. E aquele coxo ele conhecia porque ele passava todo dia, o cara estava lá. Todo dia. E quando ele passa, o cara pede esmola. Aí, aquele Pedro, pescador, que talvez falava nós vai, nós fumo, nós é, né? Vai ver que no hebraico ele falava mais ou menos assim. Nós vai, nós fumo, nós olha para o cara e fala, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Oh, quem era Pedro? Um iletrado, irmãos. Um iletrado. Agora, parar com essa coisa de que eu tenho medo da minha capacidade. Teu parceiro é o próprio Deus. E se você tiver dificuldade, abra a Bíblia que ele vai falar com você. Acabou. Tá? Agora, que mais? Para que eu possa viver uma vida de superação e ter convicção de que eu sou um escolhido, lembre-se que você precisa esquecer e se libertar do seu passado. Pela fé, Moisés já adulto, Hebreus, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Irmãos, Moisés não ficou acomodado no Egito, apesar de tudo que ele possuía. Quando ele descobre, já adulto, quem era sua mãe, quem era ele deixa o palácio de Faraó e ele vai se unir aos hebreus. Ele começou a passar mais tempo com os hebreus do que na sua própria casa, que era o palácio. Tá? Mais tarde, depois de 40 anos, vivendo na dependência do sogro, sim senhor, na dependência do sogro, Moisés supera as acomodações, destrói as pontes que ligavam a ele a Jetro. Depois de 40 anos. Como é que foi isso? Aquela chamada da sarça. Ele está ali pastoreando as ovelhas de Jetro. Jetro deu a filha mais velha para ele se casar, ele casou com ela. E ele está pastoreando e daqui a pouco ele vê uma planta pegando fogo e não se consumir. Ele vai lá e quando ele chega, Deus começa a falar com ele. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. A partir dali ele quebra as pontes com o sogro. Ele quebra as pontes com tudo. E ele vai fazer aquilo que Deus manda ele fazer. Deixa eu dizer uma coisa a você. Moisés, a partir daquele dia, decidiu libertar-se do seu passado. Para quê? Para avançar para o seu futuro. Irmão, para de ficar remoendo o seu passado. Em nome de Jesus. Tem gente, eu por incrível que pareça, eu não procurei isso, vi hoje, quando um camarada, que foi o primeiro homossexual que eu conheci, não pessoalmente, graças a Deus, mas ele fala uma coisa tão interessante, ele está falando para o Jô Soares. E ele fala, dinheiro não é nada. Eu já fui rico, hoje eu sou pobre. Dinheiro, ele começa a falar de dinheiro assim, parecia um pastor falando. Aí eu fiquei pensando, quantos não são assim? Ah, mas eu já fui rico, pastor. Eu tinha do bom e do melhor. Eu morava no melhor bairro de São Carlos. Eu tinha tudo, hoje eu não tenho nada, sabe? Então, irmão, em nome de Jesus, pare de lembrar do teu passado. O que você lembrar do teu passado vai adiantar? Nada. Nada. Você pode usar o teu passado para glorificar a Deus. É isso que você tem que fazer. O Hélio falou aqui hoje, só que ele não contou toda a verdade, tá? Não contou tudo não, ele contou só uma parte. Que ele caiu, né? Dentro da lagoa lá, quase morreu afogado. Só que ele não falou que ele pesava uns 180 quilos. O Dinho da perto dele é magro. O bicho era gordinho de Jesus. É assim mesmo, igual o Vinícius, assim, ó. Está entendendo? Se o Vinícius cair na água e não souber nadar, afunda mesmo.
Sabe nadar, filho? Um pouquinho? Mais ou menos? Então, você sabe nadar, Dinda? Eu também não, se eu cair, eu morro também. Os 3 gordos. Se cair, vá os 3 embora. A não ser que o anjo que apareceu lá, puxa, né? Agora veja só, o que acontece? O que eu preciso entender é que eu preciso esquecer meu passado. Passado, irmão? Que passado? Eu preciso guardar. E não dá para esquecer, não, mas não posso ficar colocando isso na primeira fileira do meu negócio. Fale com Deus, Deus é com você. Você pode usar o teu passado para testemunhar o que Deus fez na sua vida. E isso sim, edifica. Mas ficar lembrando, a vida, não. Espera um pouquinho. Eu fui, não sou mais. Então eu tenho que admitir a minha vida hoje e Deus sabe o que vai fazer da minha vida. Se eu vou voltar a ser rico, eu não sei se eu vou morrer pobre, mas uma coisa eu sei, o meu nome está escrito no livro da vida. Acabou. Superação. A gente consegue superar a nossa vida, algumas coisas, quando nós decidimos de verdade, tá? Isso aqui é uma coisa muito séria. Decidimos abandonar a nossa dependência e viver a nossa dependência de Deus. É quando eu pego o meu eu, é quando eu acho que eu sou alguma coisa. É quando eu acho que eu dirijo uma congregação, e a congregação está indo bem, tá? E a gente começa a se achar alguma coisa. Eu peguei a congregação lá, pastor, estava arrasada, não tinha ninguém. Tá? Estava o bicho comendo tudo, agora vai lá e vê. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Se Deus não estiver com você, você não faz nada. Se Deus não estiver com você, você não faz nada. É a misericórdia do Senhor. Eu dependo de Deus para tudo. Eu dependo de Deus quando eu levanto, eu dependo de Deus quando amanhã, tarde, à noite. Eu sou dependente de Deus. Quando Moisés vai lá no capítulo 11, Números, versículos antes do 16, ele fala assim para Deus, quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais. Ele ficava da manhã até a noite atendendo o povo. Antes de Jetro falar com ele, aí no versículo 16, Deus fala assim, Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os, olha só, leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Sabe o que Deus fez quando Moisés fez isso? Vocês sabem ou não? Deus pegou do espírito de Moisés e transferiu para aqueles 70. E eles ficaram profetizando. Foi só aquele dia, mas profetizaram naquele dia. E eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, ô irmão, ô irmã, deixa eu dizer uma coisa. Quando o grande profeta correu de Jezabel e se escondeu numa caverna lá perto do Mar Morto, tá? E começou, eu quero morrer, e Deus se revela a ele. O que aconteceu então? A mulher quer me matar, então agora está todo mundo contra mim. Quem te falou para você? Ô moço, eu separei o quê? Quantos mil? 7.000 que não se dobraram no joelho diante de Baal. O que você está pensando? Irmão, eu não faço a obra de Deus sozinho. Eu dependo da igreja, dependo dos meus dirigentes, eu dependo da minha diretoria. Eu dependo do Espírito Santo de Deus para fazer alguma coisa. Não tem esse negócio. O tempo todo, Deus orientou a Moisés, não ande sozinho, Moisés. Tem alguém do seu lado, tá? É interessante que Moisés, ele era juiz, Moisés era profeta, era líder e era médico. Pensou? Mas Deus, irmão, nunca vai te permitir ficar só, porque senão você morre, eu morro. Não tem como. Agora, para que isso? Para mim depender de Deus. Nós não somos o bom.
O bom era o Erasmo Carlos. Lembra? Ele era o bom. Não cantava? Eu sou o bom. Morreu. Não tem bom. Bom é Deus. Eu sou dependente de Deus. Você tem que ser dependente de Deus. A independência de Deus leva as pessoas ao fracasso. Ainda que na cara parece ser cara de sucesso. Vai fracassar. Nós somos dependentes de Deus, tá? Agora, para que eu possa viver uma vida de superação, qual é o outro segredo de Moisés? Não tolere murmuração. Eu vinha hoje de São Paulo, escutando uma mensagem de um grande homem de Deus, e ele falou assim, o povo crente, é o povo mais complicado da vida do mundo. Por mais complicado que ele seja, Deus está sempre multiplicando o povo. Porque é o único povo que briga entre si. É o único povo que fala mal um do outro, sendo crente. O inimigo, ele fica de braços cruzados esperando você. Fala mal do seu irmão. Você fala mal da sua irmã. Moisés, ele sabia que aquele povo que ele tira do Egito era a pior raça do mundo. Se pegasse aquele povo e jogasse no mato, o mato devolvia, de tão ruim que eles eram. E a própria Bíblia prova isso, irmão. Eles murmuravam de tudo. De tudo. De tudo. 14:2 diz, todos os israelitas queixavam-se contra Moisés e Arão. Precisamos nós morrer. O Senhor trouxe nós para morrer aqui. Não tinha lá a cova, lá no Egito, para nos enterrar, o Senhor nos trouxe para cá. Moisés passou 40 anos no deserto com um povo que só sabia reclamar. Porém, ele se recusou a ser contaminado por aquele povo, por aquela murmuração. Então, o que eu quero te falar? Ô dirigente de congregação, alguém te procura no gabinete, alguém que te procura depois do culto, alguém que procura nas esquinas aqui da sede para murmurar, repreenda no nome de Jesus para você ter sucesso na sua vida. Você quer ter sucesso? Quero. Pare de ouvir murmurador. Moisés nunca deu ouvido a murmurador. Ele quis sim, quis jogar o bastão fora. Ficou com vontade de jogar porque ele não aguentava aquele povo, mas Deus deu graça a ele. Então Deus vai te dar graça para você vencer no nome de Jesus. Não tolere. Você se torna escravo daquilo que você está tolerando. Quando você tolera fofoca, você vai ser escravo de fofoca. Quando você tolera murmurador, você vai ser de verdade, irmão, escravo de murmurador. O cara vai toda vez te procurar lá no teu trabalho, lá na tua casa, lá onde você encontrou ele, que ele estava tomando lanche, ele vai sentar perto de você e vai murmurar. Foge. Foge de murmurador. Pastor, como é que a gente faz? Desconversa. Desconversa. É assim que a gente faz. Desconversa. Não dê abertura para murmurador. Deus não tolera murmurador. A Bíblia é clara quanto a murmurador, irmãos. O cara que murmura, ele está se matando a si próprio. E se você entrar na dele, você vai morrer junto. Veja só. Quando Moisés, ele não aceita murmurador, muitos vão morrer. E uma notícia ruim. De todo aquele povo que saiu com ele, sabe quantos que entraram na Terra Prometida? Quantos? 2. Os conhecedores da história dizem que saiu aproximadamente 1 milhão de pessoas. Só que não contava mulher naquele tempo. Tá? Fora, foi com eles o que a Bíblia chama? Como é que fala, pastor Eli lá, que quando eles saíram do Egito, saiu com eles uma mistura de gente.
Então era mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas pereceu no deserto, nesses 40 anos. Só entrou na terra prometida, daqueles 1 milhão e pouco, 2, que foram Josué e Caleb. Nem ele entrou. Mas ele não entrou por causa de murmuração e nem porque ele pecou. Ele simplesmente desobedeceu a ordem de Deus. Quando Deus falou, fala com a rocha, e ele meteu o cajado da rocha, que aquela rocha significava quem? Jesus. Então não era para ele ferir a rocha, era para ele falar com a rocha. Quem nos dá água de vida eterna é só Jesus. Não foi o que Jesus falou para a mulher que ele encontrou com ela no poço? Se você beber da água que eu tenho, mulher, nunca mais você vai ter sede. O senhor não tem nem um balde, o senhor não tem corda? Quando Jesus se revela, ela entendeu que água era aquela. Moisés não entrou porque desobedeceu a Deus nesse quesito. Só isso. Agora, de 1 milhão entrar 2, por quê? Murmuradores. Então, palavra aqui para você ser murmurador, você não vai para o céu. Tá bom? Você jamais vai admitir que é um murmurador. Mas se você for, e você sabe que você o é, porque Deus, Ele não manda recado, Ele fala a verdade. Cuidado, Deus pode deixar você olhando o povo entrar, e você vai dizer, eu não vou entrar, você não vai entrar, porque é murmurador. Murmurador. Aconteceu uma coisa tão interessante ontem, e eu confesso. A gente tem que confessar pecado. Vou confessar um pecado agora para vocês aqui, de ontem à noite. Eu fui para a reunião, minha reunião começava, uma das reuniões, a última reunião, começava às 5 horas da tarde, e ela foi até 7h30, quase 15 para as 8. Aí eu falei assim, eu vou embora. Aí escrevi assim para minha mulher, vou chegar aí em casa 1h da manhã, tá bom? Não, fica aí. Vem amanhã. Não, vou. Fica aí. Eu falei, então vou dizer, se o pastor Samuel for pregar, eu fico. Se não for ele, eu vou embora. Escuta só. Se for o pastor Samuel, eu vou ficar. Se não for ele que vai pregar, eu vou embora. Aí eu fiquei sentado lá. E deu 15 para as 8, e deu 8 e o homem não aparece. E deu 8h10, 8h15, 8h20, e o homem não vem. 8h30, eu falei, vou embora. O Espírito Santo falou assim, você fica aqui. Fica aqui. Vocês creem que o Espírito Santo fala, irmão? Eu falei, opa. Olhei, estava o pastor Levi do meu lado. O Levi falou alguma coisa aqui? O Levi, falou alguma coisa? Não, mesmo. Quieto. Aí o pastor de Americana do meu lado, abracei. Eu nem conhecia bem ele. Abracei ele assim, falei, o senhor falou alguma coisa aqui para mim? Não, irmão. Então tá bom. Opa. Eu falei assim, cabeça, eu te repreendo em nome de Jesus. O Senhor Jesus me perdoa. Quem pregou foi o pastor Júnior de Osasco. Palavra tremenda, falou comigo assim, parece que ele estava só falando para mim. Parece que ele apontou só o dedo para mim. E eu falei assim, mas eu sou incrédulo mesmo, né? Irmão, para você, para a gente finalizar, para você viver uma vida de superação, como aquele Moisés que era improvável, você precisa vencer toda e qualquer incredulidade. Incredulidade. O Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor, Moisés? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Romanos 11, 23. A dúvida é natural do ser humano, mas a incredulidade é uma escolha nossa, irmão. Você pode muito bem ter dúvida, mas incredulidade não, de jeito nenhum. O que Jesus mandou falar para João Batista? Fala para João Batista que os cegos estão vendo, os coxos estão andando e pessoas estão sendo ressuscitadas. Acabou. Ele estava em dúvida. Vai lá e vê se é ele mesmo. Pergunta se ele é o Cristo ou vamos esperar outro. Jesus não falou, fala para ele que eu sou o cara mesmo. Fala para ele que eu sou o filho de Deus. Não. Fala para ele que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os mortos estão sendo ressuscitados. É isso. Ele estava em dúvida, mas não estava incrédulo não. Então, para que você vença de verdade e supere todas as dificuldades de você acreditar que você é um chamado de Deus, vença a incredulidade. Moisés enfrentou o mar, fome, sede,
frio, viagem, deserto, todo tipo de desafio. Sem dúvida, foi um dos homens, Moisés foi um dos homens que mais enfrentou e venceu situações que nós poderíamos chamar de impossíveis. Ele podia fazer qualquer filme da Missão Impossível, ele podia. Porque ele passou por cima de tudo. Além das situações impossíveis, Moisés teve que vencer o quê? Toda a incredulidade dele, não do povo. Chega uma hora que o povo fala assim, nós queremos carne. Nós queremos carne. Que carne aonde, irmão? Não, queremos carne, nós queremos carne, nós queremos carne, nós queremos carne. Moisés falou, o povo quer carne. Deus, o povo quer carne. Não, nós queremos carne, nós queremos carne. Achar carne no deserto. O que Deus faz? Tá bom, é aqui que Deus fala para ele. Você vai ver agora se eu não cumpro minha palavra ou não. Deus mandou o quê? Cordonizes. E Deus falou assim, esse povo vai comer tanto que vai sair pelo nariz. É uma coisa horrível, né? E Deus mandou tanta cordonizes que eles comeram tanto que começou a sair pelo nariz a comida. Olha que coisa nojenta. Para mostrar o poder de Deus, irmão, não seja incrédulo, seja crente no nome de Jesus. 1 milhão de pessoas, ele escolhe 12 espias. 2 falaram alguma coisa boa, 10? Não, gente incrédula. Se desde o começo Deus fala para Abraão, e se você chegar para qualquer judeu, ele vai falar, sou filho de Abraão. E Deus fez promessa para Abraão, se você é filho de Abraão, você vai também vivenciar as promessas de Abraão. E por que ser incrédulo? Por que não acreditar que Deus os tirou com um braço forte do Egito? Deixa eu dizer uma coisa aqui hoje. Por que Deus tirou você de onde você estava? Por quê? Deus tem um processo na sua vida. Você não é improvável coisíssima nenhuma. A incredulidade é algo contagiante. Então, irmãos, para viver uma vida de superação como Moisés, que era improvável, nós devemos prevalecer sobre os nossos próprios medos. Se libertar do nosso passado. Abandonar a nossa dependência própria, o nosso eu. Mandar os murmuradores embora e vencer a nossa própria incredulidade. Baixe tua cabeça, vamos orar. Deus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra.